Fala pessoal, dando sequência ao nosso projeto aí, mais uma aula de raciocínio lógico pra gente. Nessa aula a gente vai aprender a diferença entre tautologia, contradição, contingência, a precedência, né? Como você sabe a ordem que você usa seus conectivos, e também a gente vai fazer uma tabelinha verdade, como se constrói uma tabela verdade. Lembrando aqui, ó, eu coloquei a tabela verdade já prontinha, né? Vou colocar aqui o link das aulas que a gente estava vendo isso. Tá bom? Então você dá uma olhadinha lá, porque aqui eu já vou partir do ponto que você já sabe isso. Lembrando, se você não sabe isso, dê uma olhadinha nas aulas anteriores, beleza? Tá bom? Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem essa ordem aqui, de precedência, tá? Primeiro é o parênteses, depois a negação, depois o e ou o que aparecer primeiro, beleza? Depois a condicional e depois a bicondicional. Então eu coloquei dois exemplos aqui, tá? Esse exemplo e esse exemplo aqui, vamos ver como que seria essa ordem de procedência nesses dois casos, tá? Primeiramente aqui, o que você faria? Sempre a negação. Vamos supor aqui, tá? Nesse exemplo, que... Vou anotar aqui embaixo, tá? Ou aqui em cima. Vou anotar aqui em cima. Vermelho. Vamos supor que a sentença P está assumindo um valor de verdadeiro, tá? E a sentença Q está assumindo um valor lógico falso. Beleza, beleza? Então, o P é verdadeiro. Então, vou simbolizar do jeito que está aqui, ó. Não P. Não. O P vai estar assumindo um valor lógico verdadeiro. E estou supondo que o Q está assumindo um valor lógico falso. Beleza? Vou reprisar isso aqui. O P está assumindo um valor lógico verdadeiro, o Q está assumindo um valor lógico de falso, tá? Agora vamos ver como seria a ordem para você construir isso, tá? Como seria a ordem dessa construção. Primeira coisa que você resolve, então, é o que está... Vamos fazer isso aqui primeiro. Não tem parênteses. Então, a primeira coisa que você vai resolver é a negação, beleza? Vou colocar de laranjinha aqui a primeira coisa que a gente resolve. Então, a primeira coisa que eu resolvo é transformar esse não F, não V, desculpa, em F, e transformar esse não V também em F. É a primeira coisa que eu faço. Se então, o E, e aqui é um Fzinho. Beleza? Segunda coisa que eu... Agora, qual que é o próximo passo? Aqui, o que eu faço primeiro? Ó, o E vem antes do E então. Então, primeiro eu vou fazer o E, tá? Então, meu papel agora, de azulzinho aqui, é fazer o E. Eu vou na tabela verdade do E, e eu sei que F, F, no E vai me dar F, tá bom? Como eu falei com vocês, eu preciso que você saiba essa tabela verdade e eu já vou colocar a descrição aí de onde você vai encontrá-la bonitinho. E aqui, finalmente, no C, então, o FF, né? Sempre é bom, a gente gosta de guardar aqui no C, então, o único falso é a Vera Fischer, né? É o VIF, né? VIF, Vera Fischer, é a única forma que é falso. Caso contrário, é sempre verdadeiro, né? Então, no C, então, finalizando aqui, o último aqui que eu vou fazer é um Vzinho, um Vzinho, um Vzinho, um Vzinho. Beleza, beleza, beleza? Então, o valor lógico dessa sentença aqui seria verdadeiro quando P é V e o Q é F. Vamos pegar aqui. Primeira coisa que você vai fazer é o que está entre parênteses. Você vai discutir isso aqui. Mas é claro que nada impede você trocar esse não F por um V aqui, beleza? Então, vai ficar direto uma negação. Vou colocar aqui embaixo já. A negação do V, vou colocar um F aqui direto. E a negação do F, tá? A negação do F, vou colocar um V aqui direitinho para mim. Beleza? Negação do V é um F, negação do F, claro que é V. Primeira coisa que eu faço, então, é o que está entre parênteses. Então, meu primeiro ato é fazer esse ou aqui, ó. E o ou só é falso quando tudo é falso, né? Justamente, essa é a única condição para o ou ser falso. Então, aqui eu vou ter uma negação do que saiu entre parênteses aqui, vou deixar entre parênteses, mas não precisa, claro, só para destacar mesmo, a negação de um F. Então, que é a última coisa que eu vou fazer, né? O próximo passo agora, eu vou repetir aqui, tudo bem, mas eu posso fazer agora, como eu já fiz aqui primeiro, eu posso agora fazer o E depois. Ou você repete e faz mais uma análise, tá?
Então, já fiz o parênteses. Próxima coisa que eu vou fazer é o meu E, beleza? V e V, vai na tabela verdade do E, V e V a gente sabe que é V, né? Verdadeiro, e é a única maneira para ser verdadeiro, né? Quando tudo é verdadeiro. Beleza, beleza, beleza? Não F é verdadeiro. Olha a linha, olha o se então. V e V é o que no se então? É V, né? Então a gente finaliza isso aqui com V. Beleza? Você tem que estar com a tabela verdade decoradinha aí, né? Coloquei ela do lado, beleza? Tá? Então mostrei qual que é a ordem de precedência. Por exemplo, aqui, primeiro eu troquei, porque é a negação, depois eu fiz o E, depois eu fiz o então, tá vendo? Foi negação, depois foi o E, depois foi o então. E fui olhando a tabela verdade. E aqui, primeiro é o parênteses, né? Então eu vou trabalhar com parênteses. Então, mas antes eu tinha uma negação, resolvi o parênteses, beleza. Depois resolvi o E, beleza. E por fim eu resolvi o então, porque foi nessa ordem, tá? Agora vamos lá. Então, olha isso aí, qualquer coisa você volta o videozinho, vê de novo, tá bom? Olha para cá. Eu preciso saber o que é uma tautologia, uma contradição e uma contingência. Uma tautologia vai ser o seguinte, independentemente, por exemplo, eu dei um exemplo aqui onde o P é verdadeiro e o Q é falso. E o valor lógico dessa sentença toda foi verdadeiro para essa condição. Tá? Eu vou ter uma tautologia quando, independente da condição que eu estabeleça para P e Q, né? Ou para se eu tenho outras proposições também, independentemente do que eu estabeleça para cada uma proposição, o que vai acontecer? A resposta vai ser sempre verdadeira, para qualquer situação, para qualquer valor lógico das minhas proposições. Vai ser contradição, contradição vai ser quando? Quando a resposta for sempre falso. E contingência, quando não é um nem outro, quando não é tudo verdadeiro e também não é tudo falso, beleza? Então eu vou escrever assim para ficar bem tranquilinho, tá? Então, isso aqui vai ser quando a resposta for sempre verdadeiro. Contradição vai ser quando a resposta for sempre falsa, tá? E contingência, quando não for nem sempre verdadeiro, nem sempre falso. Quando tiver verdadeiro e falso na resposta, tá bom? Vamos pegar aqui uma frase. Pedro tem um carro, ou não é verdade que Clóvis é feliz e Pedro tem um carro. Por mais que possa não ter sentido na sua cabeça, eu vou, através da lógica, me sustentar para identificar se essa frase é uma tautologia, ou seja, independentemente Pedro ter ou não ter um carro, independentemente do Clóvis ser ou não ser feliz, se essa frase é sempre verdadeira, ou se ela é sempre falsa, ou se ela nem é verdadeira e nem é falsa sempre, que é uma contingência. Beleza? Então eu vou construir uma tabela verdade. Como? Primeiro eu tenho que olhar direitinho aqui os conectivos que eu tenho, tá? Vamos olhar então quais conectivos que eu tenho. Eu tenho um conectivo OU e tenho um conectivo E e também tenho um não, tá? Que não deixa de ser também um pra gente, tá? Uma coisa importante é o seguinte, essa parte não é verdade que, tá? Vai estar trabalhando aqui pra gente como se fosse um parênteses, beleza? Tá? A intenção aqui foi ter como se fosse um parênteses para mim, tá? Então, eu vou chamar o seguinte. Eu vou chamar de Pedro tem um carro. Eu vou chamar de uma proposição P, tá? Eu tenho nitidamente aqui o meu primeiro conectivo que aparece aqui, que é o conectivo OU. Eu tenho aqui o não, né? Não é verdade que. Aqui, Clóvis é feliz. Eu vou chamar esse conectivo, essa proposição, perdão, de que, tá? Apareceu um outro conectivo aqui para mim, que é o E. E o Pedro tem um carro que eu estou chamando de P. Beleza? Então, eu vou escrever essa frase de acordo com o meu conectivo, com meus conectivos que eu tenho aí. Essa frase ficou como? P ou não P e Q. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Vou construir essa tabela verdade agora, beleza? Então vamos lá. Tabela verdade, isso aí.
construir aqui a nossa tabela verdade, né? Então são duas proposições, P e Q, né? As duas podem ser verdadeiras, as duas falsas, uma verdadeira e falsa, e outra falso e verdadeiro, não é assim? Escrevi o que está aqui. P ou não P e Q. Vou fazer dessa forma. Então você vai escrever a sentença e vai separando aqui pelos conectivos, tá? Se você quisesse fazer uma barra aqui e aqui também, poderia, né? Só que não tem necessidade porque o P e Q é uma resposta direta de acordo com a tabela verdade que a gente já sabe. Então vamos lá. Qual que é a ordem de precedência? A primeira coisa que eu faço é o que está entre parênteses. Então isso aqui vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, meu primeiro ato. Depois vai ser a minha negação, tá? Então a negação vai ser o meu segundo ato. Depois que eu construir isso, eu vou fazer isso, tá? E por fim, né, vai ser o quê? O meu ou. Porque o parênteses, ele tá antes de todo mundo, depois vem a negação. Ah, mas tem um e. Não, mas só que o que tá dentro do parênteses eu vou resolver primeiro, independentemente do conectivo que vem aparecer aqui. Então foi parênteses, resolver esse problema, nego o que tá aqui, e o ou vai ser o meu gran finale, tá? Então isso aqui vai ser a minha resposta, tá? Vai ser o meu terceiro e grande final, vai ser a minha resposta, tá? Se toda essa coluna for verdadeiro, tautologia. Se ela toda for falsa, contradição. Se for verdadeiro e falso misturado, contingência. Pronto. É só isso que você precisa saber. A tabela do E, você já tem ela direto aqui, né? A gente sabe que o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro, tá? Então, o E é verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Então, a gente sabe que a tabela do E é essa aqui. Vou negar o E. Vou negar esse parênteses E, ou seja, vou negar essa coluna, tá bom? Vou negar essa coluna. Negação dessa parte da tabela. Então, vou trocar o valor lógico de todas essas linhazinhas aqui. Beleza? Troquei o valor lógico do V, virou F, e do F virou V. Tá? Vou repetir aqui o P nessa ordem que eu coloquei. VV, FF. Tá? E agora eu vou fazer uma relação de ou com essas duas coluninhas. Eu vou interligar essas duas coluninhas com o meu conectivo ou. Beleza? E o ou só é falso quando... Lembra disso que a gente viu nos vídeos anteriores? Quando tudo é falso. Aqui tudo é falso? Não, então é verdadeiro. É tudo falso? Não, é verdadeiro. É tudo falso? Não, é verdadeiro. É tudo falso? Não, então é verdadeiro. Olha como ficou minha coluna. Ficou totalmente verdadeira. Ou seja, essa sentença, essa frase é sempre verdadeira, independentemente do valor lógico de cada situação ali, né? De cada proposição. Então, como é tudo verdadeiro, eu vou dar o nome disso aqui de quê? Tautologia. Beleza, pessoal? Tranquilo, então? Tá? Então, isso que é uma tautologia. Se fosse tudo falso, como eu falei, seria uma contradição. Se tivesse um F aqui, por exemplo, em qualquer lugar, já seria uma contingência. Beleza? Forte abraço, guarde essa sequência e, ó, pessoal, não deixe de novo de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, dá aquele like aí, entendeu? Porque a minha ideia é fazer todo um curso completo para vocês, de forma totalmente gratuita, com qualidade, aula de exercício, então eu preciso de uma motivação para isso. E a minha motivação é você. Valeu, galera. Forte abraço, até as próximas aulas. Valeu. Dá um print maneirão aí.